Fala galera, chegou a hora de mais uma história. Antes de começar essa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e comentar quais mamás vocês querem ver por aqui. Tamo junto e vamos pra história. O que você faria se acordasse em um novo mundo sem memórias? Melhor ainda, acordar em dois corpos diferentes, um homem e uma mulher. E essa é a história do nosso protagonista. Tire. No entanto, parece que a sorte não está ao seu lado, enquanto ele viaja em busca das ferramentas sagradas de Avalon para tentar recuperar suas memórias. Essa história começa com a garota tentando entender onde estava. Aparentemente, não fazia a mínima ideia do lugar em que estava. E assim que ela abre seus olhos, acaba se deparando com outro garoto bem parecido com ela. Os dois começam a se perguntar sobre o que aconteceu com eles. Mas ele, aparentemente, conseguiu perceber uma coisa e fala para ela que se estiver errado vai aceitar receber qualquer punição. Mas só tem que ter uma certeza. Então coloca as mãos nos peitos dela. E agora os dois começam a entender o que aconteceu. O corpo desse garoto foi dividido em dois diferentes. Seu nome é Thier, e parece que ele encontrou em uma situação muito pegajosa ali, e ele não consegue se lembrar de nada. Os dois começam a sair daquele lugar e falam sempre juntos. Isso era uma coisa um pouco engraçada de se ver. Alegaram que isso não parecia bom, e que eles têm que encontrar algum sinal de vida, e também esperam que consigam achar alguns alimentos. Comer é bom, né, gente? E mais uma vez, os dois falam da mesma maneira, se perguntando se eles podem fazer o segundo corpo se mover de forma diferente e tentarem fazer coisas ao mesmo tempo. E acabam trocando olhares, falando que era muito chato falar assim. Então ela aproveita para fazer o teste final. É a hora do pipi. Então começa a liberar aquele líquido com cheiro não muito agradável e percebe que a garota estava passando por uns maus bocados. Ao perceber que a situação não parece ser muito boa, vai até ela, ajudando a abrir os botões complicados. Para a coitada, liberar a urina também. Isso, para ser sincero, foi uma coisa um pouco estranha de se ver. Mas quem sou eu para julgar, né? Ao mesmo tempo, naquela floresta, tinha umas pessoas que pareciam ser especiais, já que praticamente eram da realeza. Praticamente nada. Olha esse monte de burguês. Aparentemente, todos os nobres tinham alguma relação com o tal de Duque de Prata. O herdeiro dele, chamado Claude Cillier, junto de um subordinado desse duque chamado Lia Camar, estavam conversando sobre aqueles bandidos terem fugido por causa de um cara chamado Lau Jerry. O subordinado fala que ele era muito modesto. E mesmo sem a ajuda desse cara, aqueles bandidos nunca teriam sido capazes de escapar de sua emboscada. O homem que estava com ele, chamado Lau Jerry, é o chefe do Duque e concorda com o que eles disseram, e complementa que com a habilidade do mestre Claude, ele sabia que essa missão seria um sucesso. Mas o Duque e ele estavam preocupados, então fizeram alguns preparativos extras. Foi aí que a conversa foi completamente interrompida com o grito de uma dama, e logo os cavaleiros honrados foram ajudar. Indo até aquele grito, Claude, assim que se depara com o protagonista em uma posição completamente estranha, com aquela garota, chama ele de porco sujo e manda ele parar com isso de uma vez. O protagonista fica aliviado ao vê-lo e diz que ele chegou na hora certa, dizendo que precisa de sua espada emprestada, já que não poderia segurar essa garota. Mas, e a sua calcinha tem que ser cortada por algo afiado. O cara também não se ajuda com as palavras, né? E de imediato ele cortou uma boa parte do braço do protagonista com a sua espada. Glad pega a garota em seus braços, e o protagonista pergunta quem ele era e o motivo de estar tentando matá-lo. Glad foi até o seu pessoal e eles começaram a perguntar o que tinha sido aquele grito. O velho chamou aquela garota de muito bonita, e Lau fala que essa mulher não estava vestindo nenhuma roupa que ele já viu em sua vida inteira, e acredita que é melhor capturar o garoto, já que ele pode saber de alguma coisa. Glad percebe que tem alguma coisa molhada na sua mão, e ele logo repara que aquilo, na verdade, era xixi, e a garota estava completamente encharcada. A reação dele foi algo engraçado de se ver. Um líquido não muito agradável está em sua mão, querido. O protagonista fugiu de lá, completamente assustado com o olhar que estava no rosto daquele cara. Eram muito horripilantes. Uma sede de sangue instinto assassino que ele nunca viu antes. E aparentemente ele não queria mais ver, já que saiu correndo dali que nem um louco, dizendo que não podia ser capturado. Depois de correr por bastante tempo, ele percebe que provavelmente já estava seguro, mas começa a se lembrar da garota que estava com ele, e lembra da condição que ela estava, o que indicava que aquele cara provavelmente não teria intenções tão boas com ela. Logo, começa a se questionar sobre o que iria acontecer se ele continuasse fugindo dali, e se questiona se a distância realmente vai afetar a ligação que os dois têm. Mas assim que escuta uns passos pesados, decide se esconder atrás de uma árvore ali perto. Acaba se deparando com uma criatura gigante e bizarra passando perto dele. Claramente, ele não sabia o que era aquilo, e só espera o momento certo de sair dali. Assim que escuta os passos se afastando, começa a se levantar, aliviado que aquela criatura finalmente saiu dali. Então agora, já estaria melhor para ele dar uma olhada ao seu redor. E assim que ele se levanta, acaba escutando uma voz chamando por ele. Ele tenta procurar de onde estava vindo essa voz, e o protagonista fala que se esse cara quiser falar com ele, pelo menos deveria mostrar o seu rosto e aparecer ali. Foi aí que aquela voz misteriosa falou para o protagonista que se ele virar um pouco para a esquerda, vai ser capaz de vê-lo. E assim que o protagonista se virou, acaba se deparando com uma criatura bastante exótica e até que de aparência amigável, por incrível que pareça. Aquela criatura que lembra bastante uma espécie de caranguejo verde, cumprimenta ele novamente, e o protagonista fala que se ele não quiser mostrar o rosto, basta dizer, e não tem que fazer ele ver um caranguejo estúpido.
Então não é uma situação nem um pouco engraçada. Aparentemente, aquela criatura não ficou muito contente em ser chamada de caranguejo estúpido em vez de bonito e esperto, e fala que o protagonista está desonrando a sua aura surpreendente. Ele aparentemente fica surpreso com o fato daquela voz realmente estar vinda de dentro de um caranguejo falando, e o protagonista pede para ele esquecer isso, dizendo que pensou que poderia encontrar alguém como ele ali na floresta, mas tudo que ele encontrou foi um caranguejo com problemas mentais, e começa a se retirar dali. O caranguejo tenta segurar ele ali, dizendo que não poderia deixá-lo para trás, e finalmente admite que é um caranguejo. Mas ao perceber que o protagonista ainda continuava seguindo em frente, ele fala para ele que sem ele não poderia deixar essa floresta. Aí jogou a cartada mestre para vencer no argumento. O protagonista não entendeu muito bem o que ele queria dizer com isso, e o caranguejo lembra aquela criatura gigante que ele viu anteriormente. E se ele pensou que aquela coisa mais horripilante queria ver por ali, então estava completamente enganado. Se o caranguejo não tivesse parado ele antes, provavelmente nem estaria ali mais. O protagonista pergunta o motivo dele dever confiar nessa criatura, e o caranguejo aproveita a oportunidade para curar o braço dele, que foi cortado pela espada daquele cara anteriormente. O protagonista fica surpreso com isso e pergunta como ele fez isso, e o caranguejo fala que não pode ser capaz de curar todas as feridas, mas como esta, que estava em seu braço. São até que fáceis. Então o protagonista começa a recapitular o que ele disse, e se estivesse andando naquela floresta por 4 horas seguidas, mesmo quando o senhor caranguejo o teria avistado, não teria visto nenhum outro monstro, além desse enorme, assim como ele, e pede para o caranguejo explicar. Como podemos ver, o caranguejo não ficou muito contente de ser chamado de senhor caranguejo, e pede para ser chamado de mestre caminho. Ele pergunta se o protagonista poderia tirá-lo dali, já que era constrangedor continuar falando naquela posição em que estava. E aparentemente o protagonista começou a se afastar dele. O caranguejo pergunta o motivo dele estar se afastando, e o protagonista tenta se explicar um pouco sem graça, falando que ele parecia ser venenoso. Camin explica para o protagonista que sua armadura de aço está livre de veneno, e o chama de estúpido, dizendo que ele nem mesmo pode dizer que essa armadura é invencível e persistente contra forças físicas e mágicas. Deve ser óbvio a partir da cor, e também é uma das melhores. E antes que ele falasse mais alguma coisa, o protagonista o puxou de dentro do local em que estava preso. Ao menos não teve muita cerimônia. Caranguejo claramente não ficou muito contente de ter sido puxado assim tão do nada. Pergunta o que ele estava dizendo. Começa a reclamar que foi trazido ali por Deus para vigiar esse lugar há mais de 300 anos, que pelo menos deveria deixá-lo se preparar mentalmente antes de ser puxado. O protagonista o interrompe, dizendo que agora que ele está fora, poderia responder às suas perguntas. E ele faz a pergunta, e o caranguejo responde, dizendo que se ele não encontrou muitos monstros até agora, foi graças à sua amiga, que tinha uma entidade de luz sagrada dentro dela. O protagonista aparentemente não sabia nada sobre isso. E o caranguejo fica com raiva, dizendo que isso era um conhecimento comum. O protagonista pede desculpas, dizendo que acabou de acordar há pouco tempo e também perdeu as suas memórias, assim como ela. O caranguejo lamenta e começa a explicar que a entidade de luz sagrada significa que há uma afinidade poderosa com o elemento de luz. Normalmente, um ser humano precisa ter cerca de 10% de afinidade com a luz para ser capaz de aprender magia de luz. Com mais de 50%, a pessoa terá uma entidade de luz e um poderoso potencial mágico. Claro que com mais de 90% ele terá uma entidade de luz sagrada e expressará um talento extraordinário em magia de luz, ao mesmo tempo em que será protegida contra monstros mais fracos. Depois dessa grande explicação, ele pergunta se o protagonista finalmente entendeu tudo o que ele queria dizer. O protagonista responde empolgado que a entidade da luz sagrada é poderosa e pergunta como ele poderia obtê-la. O caranguejo responde secamente dizendo que ele é apenas um homem normal, sem afinidade. Eu levaria isso como ofensa. O protagonista sente o peso dessas palavras e pergunta ao caranguejo o que ele queria dizer com magia, se isso era algo como o poder dos deuses. E o caranguejo confirma e complementa dizendo que se ele realmente deve ter esquecido tudo sobre esse continente e que tem a sorte ainda de ter a capacidade cognitiva de se comunicar corretamente. Magia é exatamente como o nome diz. Embora haja 17 níveis de magia, esse é o nível 1, Fireball, do nível 1 ao 2. A pessoa é intitulada como aprendiz mágico. Quando chega ao nível 3, é intitulada como mágico. Feiticeiro vai do 4 ao 9. E recebe-se o título de tutor mágico de nível 10 a 13. Do nível 14 a 16 é quando os mortais atingem seu limite. O nível 17 é superior e é considerado magia proibida. Este só é obtido através da posse de algum tipo de elemento da realidade divina. Esse mundo tem 5 elementos de classe baixa: terra, água, fogo, vento e relâmpago, além de 3 elementos de classe alta: luz, escuridão e áureo. O processo é o mesmo de antes. Contanto que você tenha pelo menos 10% de afinidade com o elemento, poderá estudá-lo. Ele pergunta depois de tudo isso se o protagonista entendeu. O protagonista confirma e aproveita para perguntar se o Senhor Caminho poderia ensinar uma magia para ele ser capaz de sair dali com segurança. E o caranguejo responde que não é tão rápido assim. Ele só entrou na realidade divina com seu próprio poder físico, e até mesmo ele ainda era horrível com magia, então não poderia ensinar alguém. Ao perceber a expressão de completa frustração do protagonista, ele questiona o motivo disso, já que estava apenas dizendo a verdade. Para tentar aliviar o que o protagonista estava sentindo, ele fala que ainda há muitas coisas para aprender, então acha que pode ensiná-los alguns movimentos por agora. Guerreiro: somente 1 a cada 10 seres humanos pode se tornar um, e ainda é mais cruel do que a magia, para não mencionar o quanto é mais rigoroso.
Há profissões como cavaleiros, assassinos e espadachins, apenas alguns nomeados, enquanto os mágicos têm classes como magos finais, magos elementares, adivinhos e assim por adiante. Praticamente tem os caralho a quatro aqui, né? O Caranguejo explica que o protagonista, que como ele é um novato, terá que ter uma entidade espiritual, assim como magos requerem afinidade com um elemento para ativar magia. Os guerreiros precisam de afinidade espiritual para ativar as técnicas marciais. A mistura espiritual é de nível 1, permitindo que seu corpo seja mais forte do que os de seres humanos normais, similares ao de uma besta selvagem. Depois, ao nível Berserk, quando colocados em ordem de hierarquia, eles estão localizados no meio. Os Berserkers são elogiáveis por obter alguma terra do reino, e depois dos Celestiais ao assassino de Deus. Na verdade, não adianta falar sobre isso agora, já que o protagonista saberá se conseguir alcançar. Além da entidade espiritual, as artes marciais e os mestres de armas também são importantes, e acredita que um galho deve ser o suficiente para ele. O protagonista fica um pouco chateado e comenta que esse caranguejo era poderoso, e pergunta por que ele não tem nada melhor do que isso. O caranguejo se irrita e manda ele calar a boca, dizendo que contanto que ele seja hábil, deve ser capaz de vencer qualquer coisa com um galho, e manda ele parar de besteiras para começar a trabalhar seu físico. E por algum motivo, depois de escutar isso, o protagonista começou a agir completamente estranho, como se estivesse prestes a desmaiar. Enquanto isso, no outro corpo, a garota acaba de acordar. Agora, eu vou me referir ao protagonista em sua versão feminina. Provavelmente, a empregada, assim que percebe que a protagonista acordou, dá um abraço nela, completamente empolgada, perguntando como ela se sentia. A protagonista estava completamente perdida sobre o que estava acontecendo ao seu redor, e pergunta quem ela era mesmo e o que estava acontecendo. A empregada se apresenta dizendo que seu nome é Lia Kamar, mas que poderia chamá-la apenas de Lia. Então explica que este é o palácio real do Duque Cilier, e que ela não deveria se preocupar, já que nenhum pervertido pode levá-la dali. Eles também matam qualquer molestador que encontram no local. Ela aproveita para perguntar o nome da protagonista também, já que não sabia. Ou a protagonista. Meu Deus, que confuso. A protagonista começa a pensar bastante, já que ela não poderia utilizar o mesmo nome do seu corpo masculino. E ela não tem certeza se esse corpo vai mesmo precisar de um nome. Depois de pensar bastante, ela diz que seu nome é Yuhai. Liá, assim que escuta o nome dela, diz que ela deve ter sido do reino Rosefint. A protagonista aparentemente não sabia muito sobre que lugar era esse, e se lembra que o Senhor Caranguejo só contou para ela que este é o reino de Sigil. A protagonista aproveita para falar que sua cabeça ainda doía um pouco, e a empregada diz que isso provavelmente era por causa daquele bastardo que bateu nela. Isso parecia ser algo sério, então começa a dar uma olhada na sua cabeça para ver se achava alguma coisa errada, mas as duas acabam sendo interrompidas com a voz dando boas-vindas de volta à TV Sigil. A apresentadora fala que o tempo com certeza voa rápido, já que esse é o 120º aniversário do grande governante de Sigil, Facis Sigil, e neste momento Sir Clad, que foi derrotar o rei dos bandidos da montanha, está a caminho para oferecer seus parabéns. Eles também têm um repórter ao vivo no local. O Clad finalmente aparece e começa a cumprimentar todo mundo ali, dizendo que o seu nome é Clad Cilier, e o protagonista logo reconhece aquela peça. Enquanto isso, na transmissão, começa a agradecer pelo trabalho duro e já estavam desligando tudo. Clad, ainda com a sua mão estendida, dá uma olhada nela e percebe que ainda estava um pouco suja por causa daquele evento não tão agradável que aconteceu há pouco tempo atrás. Foi bastante vergonhoso para ele. Foi nesse momento que o Lau encosta em seu ombro, dizendo que já estava na hora de voltar e não deveria se preocupar, já que haverá mais oportunidades para se envolver com essa dama. Clad fala que ele já estava enganado, já que ele já tinha uma noiva. Um pouco depois, essa mesma dupla dinâmica já estava entrando dentro do quarto em que o protagonista estava junto com aquela empregada, dizendo que só a convidou para ver o vovô, e que não precisava se preocupar com isso. De qualquer forma, era hora de Clad finalmente entrar lá dentro. E assim que a porta se abre, eles acabam se deparando com o protagonista e a empregada juntas. E uma coisa que eu vou esclarecer é que a tradução gringa mudou o nome de Clad para Claude e Yuehai para Lunária. Não sei se isso significa alguma coisa, mas eu vou deixar assim. Então, a empregada cumprimenta os dois e começa a se apresentar, Lunária para o método de Duque Xavier, o renomado, o gênio, jovem mestre Claude, e ele tenta cumprimentar amigavelmente, e a protagonista pensa para si própria que esse cara acabou de atacar ela e sequestrá-la, e agora queria que ela fosse amigável com ele. Só foi um pequeno detalhe, né, pô? Cláudia observa que ela estava quieta e pergunta sobre o que estava sussurrando. A protagonista responde em um tom gentil que só estava agradecendo por ele ter vindo ao seu resgate, e ele, ao se lembrar do protagonista, fala que nunca vai deixar aquele bastardo em paz, e da próxima vez que se encontrarem, não lhe mostrará misericórdia. Então aproveita para apresentar o chefe do palácio, bem como o tutor de esgrima e magia, o Sr. Lau Jerry, que agora cumprimentava a protagonista, e ela se questionava eternamente sobre a possibilidade desse cara velho saber de alguma coisa. O velho fala que na verdade eles foram até ali para algo mais do que uma visita e gostariam de convidar ela para o palácio do Duque. Ela claramente não sabia o que era isso. E aí, ao perceberem que ela ficou calada, começam a explicar. E o vovô disse que ele pensou que ela parece ser interessante e deseja conhecê-la. E tudo que a protagonista conseguia pensar nesse momento era sobre a possibilidade dela ter que se tornar uma concubina. Na manhã seguinte, eles estavam indo ao encontro e aparentemente todas as pessoas estavam olhando a Lunária.
E a empregada comenta sobre isso, dizendo que ela tem certeza de que é popular e bastava apenas olhar para todas as pessoas observando cada passo que ela dava. E a protagonista fica um pouco sem graça e pensa para si própria, para essa garota não falar isso como se ela estivesse orgulhosa, já que praticamente era apenas um bando de pervertidos olhando para ela, e era uma coisa bastante desagradável. A empregada fala para ela que chegaram à biblioteca do Duque, e a protagonista, assim que observa a imensidão do lugar, fala que isso deve ser uma utopia. E para quem não sabe, Utopia é a civilização ideal ou fantástica. E agora as duas estavam lá dentro, e a protagonista estava abismada com a quantidade de livros que tinha lá. Assim que deram alguns passos, acabam se encontrando com o pessoal. A empregada se curva para um cara alto e loiro, dizendo que trouxe a senhorita Lunária ao seu encontro. Até eu aqui queria ir a esse encontro, viu? Assim que o Duque percebe que a protagonista estava olhando bastante, pergunta se tinha alguma coisa em seu rosto. E ela, um pouco sem graça, fala que apenas estava chocada, já que ouviu dizer que ele iria completar 122 anos, mas parecia que era apenas o seu aniversário de 18. E ele logo começa a rir bastante da situação, dizendo que esqueceu que pode recuperar o seu vigor juvenil depois que chegar a um certo ponto em Douki. E o seu neto começou a ficar com vergonha da situação e puxa sua manga, dizendo que ele estava ali para falar sobre negócios sérios. E o idoso, não tão velho assim, começa a tossir e se lembra que, na verdade, queria fazer uma pergunta para a protagonista. E pergunta quais seriam seus planos a partir de agora: encontrar sua família ou se juntar a uma organização. A protagonista pensou em uma desculpa provavelmente elaborada e falou que acha que teve amnésia em seu assalto. Então não se lembra muito bem de qual era o seu objetivo e realmente não sabia o que fazer. Lau fala que quando conheceu essa garota pode sentir a sua boa afinidade com a luz. E se ela estivesse disposta, poderia ficar e ser ensinada sobre. E a protagonista claramente estava esperando por essa oportunidade, e fala que isso seria ótimo. Ela é ligeira, pelo menos. A protagonista, a gente, estava bastante empolgada com o que acabou de escutar sobre a possibilidade de se tornar um mago. E o senhor fala que antes de ir embora, eles ainda tinham que esperar o teste de afinidade para decidir. Vão tentar fazer isso, e a protagonista concorda. O avô pergunta para o seu neto sobre ele levar a senhorita Lunária ao templo elemental. Cláudio questiona o motivo dele ter que ir, mas assim que seu avô pergunta se ele não queria ir, ele acaba concordando e aparentemente ele só estava um pouco tímido. Duca aproveita para falar que agora que o problema da senhorita Lunária foi resolvido e deve permitir que Lia leve ele de volta. E todo mundo começa a se retirar daquele local imediatamente. No corpo masculino do protagonista, ele estava com dois galhos na mão, dizendo que as técnicas daquele caranguejo eram ótimas. Duas ações, um corpo. Seja um com a espada neste momento. Ele não tinha mais medo de monstros, mas ao escutar uma criatura rugindo, ele fala que estava apenas brincando e precisa planejar o seu próximo passo logo, já que ele não poderia ficar ali para sempre. Então começa a se lembrar do caranguejo, falando sobre ter ouvido que entre o Império Xigeli e o Império Vermilion há uma renomada academia chamada Avalon. E nesse estabelecimento há um artefato sagrado que pode controlar, apagar e recordar a memória de alguém. Pode ser capaz de ajudar ele nesse momento. E começou a guiar o protagonista com um desenho de terra no chão, dizendo que neste momento eles estavam ali no Império Xigeli. E durante a explicação, o protagonista se perguntava sobre o que a Lunai estaria fazendo nesse momento. Mas é melhor não tentar encontrá-la agora, já que ele poderia se meter em mais perigo. O protagonista pensa para si próprio que se a Lunai está atualmente presa no reino de Xigeli, ele deveria ir para o reino vizinho, Milia, em primeiro lugar, e em seguida fazer um plano. Mas para sua tristeza, esse reino era tão longe dali que iria precisar de uma carona para se locomover, e acaba escutando um barulho de várias pessoas por perto. E ao falar que não iria cair dessa vez, vai até lá e percebe que era uma comitiva, em busca de cobre, e o cara achou ouro. Com os preços de recurso variam, os comerciantes exploram isso para fazer grandes lucros viajando para outros países. E normalmente esses caminhos estão cheios de monstros. Então os comerciantes inteligentes contratam mercenários para ajudá-los. E aparentemente esse era o caso que o protagonista acabou de se encontrar. E ele, nesse momento, acaba se deparando com vários monstros e consegue se livrar deles, até que facilmente. E depois de derrubarem uma quantidade necessária para fugir dali, conseguem escapar para dentro de uma carruagem que estava saindo de lá. Assim que ele entrou dentro da carruagem, acaba se encontrando com um cara. E o protagonista confessa que estava aliviado por eles também estarem indo para o reino de Miliak. Caso contrário, ele não teria nenhuma ideia de como chegar lá por conta própria. Esse cara fala para o protagonista que, como ele acabou de salvar todo um grupo de mercenários, uma carona grátis é definitivamente merecida, e aproveita para perguntar qual era o seu número de mercenários, já que ele nunca o viu antes. O protagonista questiona sobre esse número de mercenários, dizendo que ele não tinha nenhum, e pergunta se todos ali têm. Outros deles falam que quase todos os guerreiros são registrados, e é como um sinal da fama, e pergunta se ele realmente não sabe nada sobre os grupos, e começam a conversar entre si, dizendo que acreditam que o grupo mais forte no momento é chamado de Moshu, parece nome de comida. O protagonista fala em um tom educado que isso até que era interessante para si próprio, e agora, mesmo a coisa mais importante é se reagrupar com Lunária, conseguir o artefato sagrado em Avalon e registrar o número de mercenários. Aquele cara que falou com ele de primeira fala que além disso, quando ele se tornar mercenário, vai poder comprar materiais que não são do mercado,
E uma vez que completar conquistas suficientes, vai poder pedir a um intitulado cultivador da etapa imperador para ser o seu professor, o que significa que ele pode obter informações secretas. O protagonista respondendo como se não se importasse muito, acaba se tocando sobre esse detalhe das informações e pergunta sobre isso. O mercenário que estava ao seu lado confirma sobre essas informações secretas, e o protagonista fala para si próprio que talvez ele possa encontrar algumas pistas sobre a recuperação de suas memórias perdidas, e pede para os mercenários o levarem até a guilda. Enquanto isso, seu corpo feminino aparentemente já tinha chegado naquele local de testes para ver alguma coisa sobre a sua afinidade. Uma mulher aparece, e a única que estava com uma esfera de cor mais única ainda, dizendo para a protagonista primeiramente começar com a afinidade de gelo, e ela deveria colocar a mão ali. Assim que ela colocou a mão, a esfera começou a subir, e aquela mulher fala que estava em 70%, dizendo que ela tem um corpo de uma chama ardente. A Lia, assim que aquele primeiro teste acabou, abraça a protagonista, dizendo que estava com bastante inveja, e pergunta se ela sabia quantas pessoas gostariam de ter o talento que ela tem. A protagonista fala que nada aconteceu, e a protagonista pensa para si próprio que, mesmo se nada acontecesse, isso realmente seria ótimo. Lau fala para ela que o sujeito em si não pode ver os resultados em que o seu elemento está conectado ao titular. Digamos que é como se uma pessoa que ela não pode ver, mas está sempre lá. E agora, eles vão continuar com os testes. No final da afinidade da Terra, ela conseguiu um resultado de 65%, na afinidade com água, ela conseguiu um resultado de 80%, e no teste de afinidade com madeira, ela conseguiu uma afinidade de 75%. Agora, finalmente iria para o teste de afinidade com a luz. E assim que o teste iria começar, ela acabou perdendo um pouco de equilíbrio. Cloud conseguiu agarrá-la e fecharam em um tipo de abraço. A protagonista começou a se afastar dele, pensando para si própria que estava abraçando um homem. Isso era uma coisa bastante nojenta de se acontecer. Enquanto isso, ele estava completamente sem graça por ter abraçado ela. Lau observava de longe e fala que possuindo uma conexão estreita com dois elementos, a protagonista quase nasceu para ser uma maga. Agora, finalmente, seria o teste de afinidade de luz. A protagonista, quando estava vendo o resultado, pensa para si própria que o caminho disse que ela tem um corpo de luz sagrada, mas se pergunta o que isso realmente significa. Assim que se depara com o resultado, fala completamente chocada se esse seria o lendário corpo da luz sagrada, e aparentemente todo mundo estava ficando bastante surpreso com isso. Nem te conto. A protagonista, assim que percebe a reação dos outros, se questiona o motivo de todo mundo estar parecendo muito empolgado, e pergunta sobre o que aquela bola de cristal mostrou dessa vez. Lau vai até ela, perguntando se ela gostaria de se tornar sua discípula. A protagonista, nesse momento, pensa para si próprio que o primeiro foi o caminho, e agora tinha sido Lau, praticamente estava destinada a ser ensinada por tantos mentores e mestres. A empregada, nesse momento, fica chocada e se questiona se ouviu isso corretamente, já que o Lau praticamente nunca aceitou um único discípulo por mais de 90 anos, e agora estava pedindo educadamente para a senhorita Lunária se tornar um. Lau fala para a protagonista que iria guardar sua resposta, e Lunária nem pensou duas vezes, dizendo que isso seria uma honra, e chama ele de mestre. Lau então fala para eles terminarem o último teste logo, e pede para aquela garota de aparência única chamada Milos continuar. Assim que a Milos verificou a esfera, todo mundo ficou surpreso, já que não teve nenhum resultado, e aqueles resultados deveriam ser o mesmo para esta parte do espaço. A protagonista se questiona sobre o que havia de errado com todo mundo, já que praticamente ficaram congelados. Finalmente, falam para ela que o elemento espaço tem afinidade de zero, o que é uma coisa bastante improvável, já que era muito estranho de acontecer. Lau fala que o espaço representa 80% dos elementos, e ela não tem absolutamente nenhum. Ela pode estar em apuros contra os outros monstros no futuro. Cloud tenta falar que o espaço deveria ter sido o mesmo de todas as outras afinidades, e a protagonista, um pouco sem graça, fala que estava tudo bem, já que sabia o suficiente. Ela, assim, queria falar que se sentia um pouco cansada com o que estava acontecendo, e acaba perdendo o equilíbrio e desmaia no chão. Acabou a bateria da coitada. Mais tarde, estava tendo um tipo de jantar entre a família da realeza, e eles perguntavam para o Duque sobre o que há de tão bom em ter esse pedaço de carne, afinal, perguntam se não seria o suficiente a relação de mestre e estudante. Ele logo nega, perguntando se eles se esqueceram. Então pergunta para Falice sobre qual seria o plano. Lau pergunta se ele tem algo que pode manter a Lunária nas mãos dele. A mulher fala que acredita que o amor seria o suficiente, e ela cometeu este erro uma única vez, e não vai deixar isso acontecer novamente. O Duque pede para eles não se preocuparem, já que ele disse anteriormente que ninguém está tomando a carne deles. No Palácio Elemental, desde que a Lunária se tornou discípula do Lau, ele tem ensinado magia regularmente no Palácio Elemental. A protagonista percebeu que ela realmente tinha algum tipo de talento, mas no seu corpo masculino ela praticamente não tinha quase nenhum talento para magias, e pensou que ele poderia usar tanto a técnica de luta quanto magia. Mas ele não pode nem mesmo aprender o Fireball, como ela. Mas se ela quiser ser capaz de usar ambos, vai ter que aprender algumas técnicas de luta como Lunar. E acaba pensando tanto sobre isso que sem querer se esbarra no Cloud enquanto andava por aí. E ele logo fica envergonhado assim que olha nos olhos dela e a cumprimenta, dando bom dia. Tá tímido, mas cortês pelo menos. Cloud aproveita essa chance para tentar conversar com ela, dizendo que deve ser difícil se levantar às 5 horas da manhã todos os dias para aprender a magia com Lau no Palácio Elemental. E ela deve estar muito cansada por causa disso, mas deveria voltar logo, tomar um banho e descansar, e não vai incomodá-la mais.
Então começa a sair dali e a protagonista não responde nada, mas pensa que essa situação foi um pouco estranha e tenta se lembrar sobre ele ter falado bom dia. E agora que estava sozinha, se questiona se esse cara poderia estar interessado nela, já que ele acabava se encontrando no seu caminho todos os dias. Ele é o neto do Duque, mas vai simplesmente ignorá-lo, já que ela não gosta nada sobre ele. Então deveria seguir aquele conselho e tomar um banho e dormir. Na região Milok, na guilda de mercenários, o protagonista estava acompanhado de um funcionário de lá. Dentro do escritório, se perguntava se o protagonista realmente tinha certeza do seu nome de mercenário ser 123. E o protagonista questiona esse cara, praticamente frustrado, sobre ele achar que ele realmente quer ser chamado assim. E se essa maldita máquina não tivesse recusado seu pedido 183 vezes, questiona mais uma vez se ele realmente acha que ele seria chamado de 123, e até mesmo o nome Anonymous já foi escolhido por alguém ali. Seria muito mais fácil se ele pudesse apenas registrar com nomes reais. O funcionário fala que isso não seria tão útil, já que todos eles têm que lidar com vários segredos ao mesmo tempo, e às vezes sua aparência não pode nem mesmo ser mostrada, e é por isso que eles têm pessoas vestindo casacos pesados, disfarce bem disfarçado esse. Depois de um tempo, o protagonista percebe que o registro finalmente está completo, e pergunta se ele poderia pegar as suas informações. O funcionário diz que é claro, e basta apenas perguntar para a máquina. O protagonista parece estar aliviado, já que ele finalmente poderá saber um pouco mais sobre ele próprio, e finalmente pergunta para a máquina sobre o passado de sua pessoa, e ele espera ansiosamente pelo resultado, já que a máquina pediu para ele guardar enquanto os dados eram baixados, mas acaba ficando puto da vida quando percebe que a máquina carregou todos os resultados possíveis com o mesmo nome que o dele. Basicamente, a sua tela agora estava lotada de homens que ele nunca viu na vida, e fica com tanta raiva que começa a avançar em direção à máquina para quebrá-la, perguntando o que há de errado com essa máquina estúpida, e pede para ela não brincar com ele. O funcionário manda ele se acalmar, dizendo que esse nome é o nome do deus da guerra, e muitas pessoas gostam de usar esse nome, e não há nada que eles possam fazer sobre isso. E fala para o protagonista que se ele quiser mais informações detalhadas, vai pelo menos precisar fornecer mais do que o seu próprio nome. O protagonista fica triste assim que escuta isso, já que ele também não sabia muito sobre si próprio, mas acaba se lembrando de que ele ainda tem um plano B. O protagonista fala para aquele funcionário sobre a lendária Academia de Avalon, que tem um artefato sagrado que pode recuperar as memórias de uma pessoa, e pergunta se ele estava certo. Assim que o funcionário confirma, o protagonista se aproxima dele, dizendo que gostaria de perguntar como poderia obter esse artefato. O funcionário pede desculpa, dizendo que o artefato sagrado tem a classificação secreta de nível 3, e atualmente ele é apenas um novato, então não pode obter informações. Mas ao perceber a frustração do protagonista, fala para ele não se preocupar, já que ele só tem que chegar à classe do ferro para ser capaz de acessar informações de classe 3. Assim que o protagonista escuta isso, pergunta para ele como poderia alcançar rapidamente a classe de ferro. O funcionário começa a procurar alguns panfletos, e acha um interessante e manda ele se dirigir para a Caverna do Canibal, localizada na montanha Estrela Fugaz, em Milia, que quando chega lá, deve derrotar o rei troll animal, chamado Mimada, que também tem a recompensa de 30 mil ouros. Eu vou nem comentar sobre esse nome, vocês aí com essas mentes criativas já devem até imaginar. O funcionário explica para o protagonista que se ele quer matar o rei, os seus servos definitivamente ficarão no caminho. Então sugere que ele faça um grupo que não deve ser maior do que 5 pessoas, para ajudar a subir o seu ranking mais rápido ainda. E a primeira coisa que o protagonista pensou assim que escutou esse nome, era que era um nome bastante grande. O funcionário prossegue dizendo para o protagonista que ele não precisa se preocupar com a formação do grupo, já que Harriot irá ajudá-lo a encontrar membros. O protagonista fala para ele que isso seria ótimo, mas agora ele quer tomar um banho. Portanto, partirá dali. E assim, os dois se despedem. Em um lugar distante dali, Rosalie Butterfly, com a idade de 18 anos, mercenária de alta classe, um cavaleiro espadachim com habilidades de cozinha, muito tímida, mas corajosa, quando seu pai faleceu e a sua mãe está doente. Ela deve se tornar uma mercenária para sustentar sua família, e aparentemente estava muito nervosa nessa sua missão que estava acontecendo agora. Ela acaba se encontrando com uma mulher chamada Jade Setar, que tem 22 anos e é uma maga e mercenária de alta classe. E assim que cumprimentou, comenta que não vê ela há meio ano e pergunta se ela também foi enganada para ir até ali por causa daquele pervertido do Harriot. Roselle fala que acha que ela não deve falar assim por trás das suas costas, já que esta é uma grande oportunidade. Nem te conto, vice doidinha. Foi aí que acabam se encontrando com este mesmo cara, que chamou a atenção das duas para mostrar um cara que estava ao seu lado. Ele se chama Santuor, tem 34 anos de idade e é um forte espadachim. Lida com as coisas com cuidado e é um cara muito confiável. Ele já foi um ferreiro em sua cidade natal, chamada Salões de Areia. Harriot vai até as duas perguntando para Jade quem era sua querida, mas acaba levando um tapa em sua careca. E ele, sem graça, pergunta sobre onde estava o Ghost Slayer. E praticamente ele chegou na mesma hora que fez essa pergunta, se desculpando pelo atraso. Esse cara tem 21 anos de idade e ele é usado para ser um espião. Viveu nas favelas e embora sua roupa faça o parecer um pervertido, ele realmente é um cara bom. Harriot, assim que fala que finalmente está todo mundo ali, diz que eles devem ir ao encontro do Senhor 123. Foi aí que chegaram mais pessoas perguntando sobre quem realmente estava todo mundo ali. E Harriot fala que o líder do ramo mencionou que ela pediu outro mercenário hábil para vir junto. Essa pessoa também quer se tornar classe de ferro, e em termos de poder, é igual ao Senhor 123. O seu nome é Long Tu,
e aparentemente todo mundo fica surpreso com esse nome, já que era bastante familiar para eles. Foi aí que apareceu uma garotinha loira dizendo que eles realmente se esqueceram dela, e praticamente todo mundo ali teve uma grande decepção interna, assim que se deparou com ela, já que o nome dela praticamente significa carniceiro de dragões. E lá estava a mini carniceira de dragões. O nome não parecia combinar muito com a aparência desse pitoco de gente. Assim que ela começou a descer pelas escadas, o grupo perguntava se esse cara realmente tinha certeza de que essa menina era o carniceiro de dragões, e acabam se encontrando com o protagonista. Ele pergunta para o Harriot se essa é a garota que ele mencionou antes, e ela confirma e fala que, de acordo com a descrição que ele recebeu, esta pequena garotinha é uma destruidora de exércitos. Um toque de gente bem poderoso, como podemos ver. Harriot aproveita a oportunidade para falar para todo mundo que acabou de se lembrar que alguém mencionou que a senhorita Long tem 27 anos de idade, e a garotinha aparentemente não ficou nada contente com isso, e fala para ele nunca mais mencionar sua idade novamente, mas logo começa a respirar fundo, dizendo para si própria ficar calma, já que ela é uma dama. E agora que ela conseguir recuperar sua postura, manda saudações para todo mundo, dizendo que ela é uma novata chamada Long, e espera que todos possam ajudá-la se estiver com necessidade. E acaba de se lembrar que ouviu falar que alguém ali tem o mesmo objetivo que ela, e pergunta quem seria essa pessoa. Harriot finalmente apresenta ela ao protagonista. A caminho do local da missão, todo mundo andava agrupado, percebendo que este lugar em que estavam tem uma paisagem magnífica. O protagonista aproveita para falar com aquela garota, dizendo que ele já sabe o quão poderosa ela é, mas é melhor ela ficar alerta, já que tudo pode acontecer por ali. Long fala para o protagonista não falar com ela como se fosse seu irmão, já que isso estava irritando ela bastante, e aproveita para perguntar ao protagonista se ele é do reino Milik. O protagonista nega, aparentemente, e isso pegou ela de surpresa, já que ela disse que era a mesma situação para ela, e só chegou ali sem saber muito das coisas. O protagonista acaba ficando surpreso, ainda mais com essa fala dela sobre ter acabado de chegar ali, e pergunta para ela se isso significa que ela é do estrangeiro. A garota confirma, dizendo que ela é do outro lado do continente Gemily, o Reino do Dragão, que governa um continente inteiro, e ouviu falar que o Reino do Dragão tem controle absoluto sobre um continente, embora seja menor em tamanho quando comparado a de Abyli, mas em termos de poder, eles estão muito à frente do Reino Sigeli e Rusefit. Então ela deve ter algum propósito especial, e o protagonista aproveita essa situação para perguntar a ela o motivo dela ter vindo até o continente de Jabili, e a garota vira sorrindo para ele, dizendo que estava procurando uma coisa. Um dos mercenários interrompe a conversa dos dois, pedindo para eles ficarem alerta. O mercenário fala para ele que naquele momento em que estavam, tinham 8 monstros canibais à frente, e que eles precisavam ficar mais perto um dos outros. A garota pergunta para o protagonista sobre o que eles deveriam fazer, se eles deveriam ser sigilosos ou mais agressivos contra essas criaturas, mas o protagonista aparentemente não sabia nada sobre como mandar uma equipe, e pergunta para a garota sobre o que ela pensa que seria a melhor decisão. Long respira fundo e fala que acredita que eles devam ir com toda a força que tem, já que eles não vão ter muito tempo para brincar ali. Então os mercenários pedem a permissão deles para limparem o caminho para os dois. Aparentemente, a maioria deles que estava ali aproveitando essa situação para testar o próprio poder, até mesmo aquela garota fala para o protagonista que essa seria a oportunidade perfeita para testar sua força. E claramente, todo mundo ali teve um bom destaque no que fazia, lutando bravamente. O protagonista e a garota praticamente não moveram um único dedo durante tudo isso, e logo elogiam os mercenários, falando que eles parecem mais capazes do que esperavam. São praticamente uma grande equipe que estava junto deles. Era o combo perfeito. Seu estilo de luta é bom o suficiente para deixar a retaguarda com eles. E eles, em um tom de agradecimento, falam que é somente o natural que eles faziam. A garota interrompe, falando para eles deixarem a amável conversa para mais tarde, já que normalmente deveria haver mais canibais vindo por ali, e acaba sendo surpreendida com a chegada de outro canibal nas suas costas. A garota consegue se esquivar facilmente daquele monstro, luta contra ele e acaba derrotando em um piscar de olhos aquela criatura que tinha o triplo do tamanho dela. E aí, pessoal, estão curtindo até agora? Já deixa o like maroto para dar uma força e comenta aí o que estão achando. Se tiver alguma história que você quer ver aqui no canal, comenta o nome aí que eu tô sempre de olho para trazer histórias boas. Assim que a garota acaba com a raça da criatura, o protagonista fica extremamente surpreendido, dizendo que isso era uma coisa horripilante de se ver, já que com apenas um único soco ela conseguiu derrotar uma criatura e tinha 3 vezes o seu tamanho. E uma coisa engraçada, essa garota percebe que havia uma mancha de sangue em sua roupa. E isso deixou o protagonista mais surpreso ainda, já que ela ainda teve tempo para se preocupar com as suas roupas no meio de uma luta, o que indicava que ela tinha reflexos extremamente rápidos. Foi aí que ela chamou a atenção do protagonista, perguntando o motivo dele continuar parado, e começa a chamar a atenção dele, apontando para uma segunda onda de inimigos que estava vindo na direção deles. A garota então tenta tranquilizar a equipe, dizendo para eles não terem medo, já que eles só devem focar em romper o centro. Foi aí que o protagonista tomou a frente da situação e manda todos seguirem ele. Sigam o Alpha, rapazes. Um pouco depois disso, aparentemente, o plano deles estava dando certo, e a garota finalmente aponta para uma direção, dizendo que o ninho deve estar além da ponte que estava na frente deles. Um dos mercenários fala para o protagonista que o líder dos canibais está atrás deles, e esse bastardo é o mais forte de todos. Comparado com todos aqueles de antes, é um demônio de nível 4, e o protagonista só conseguiu se questionar internamente sobre essa criatura ser um líder canibal, e fala para todo mundo que irá cuidar dessa situação, e manda eles atravessarem a ponte. E por incrível que pareça, aquela garota, assim que começou a se afastar do protagonista, parecia um pouco preocupada,
e pede para ele tomar cuidado. E enquanto saía dali, pensa para si própria que este é um demônio de nível 4 e é semelhante a um humano de classe Berserk, mas em termos de poderes, os seres humanos são mais fracos. E agora estava o protagonista, frente a frente com a criatura, desafiando ele. Assim que a criatura levantou a sua arma para atacar, o protagonista começou a se concentrar bastante para se tornar um só com a espada. Depois desse ritual de concentração, por incrível que pareça, ele conseguiu se tornar só um com a espada e derrotar a criatura facilmente. Na sua equipe, começaram a comemorar, dizendo que isso já era esperado do Senhor 123, já que ele pode derrubar mais de 10 monstros de nível 2. A garota pensa para si própria que o protagonista pode derrotar um demônio de nível 4 com um único golpe, então é melhor não subestimá-lo mais, que nem antes. Porém, o inimigo ainda tem a chance de devolver o ataque, e este não era o melhor momento possível para se relaxar. Enquanto isso, o protagonista avançava, aparentemente aliviado por ter conseguido, e se despede da criatura, dizendo que não vai mais jogar com ela, já que tem que alcançar a sua equipe. E se despede correndo. Enquanto corria, ele pensa para si próprio que esse monstro levaria tempo. Mesmo com ele e a garota trabalhando juntos, é melhor usar a inteligência deles do que lutar de frente. Usar um pouco do cérebro sempre é bom, sabe? O golpe do protagonista aparentemente foi completamente destinado a acertar a ponte debaixo dos monstros para fazer com que eles caíssem em um piscar de olhos. Então, assim que o protagonista ia cair também, acaba sendo agarrado pelo Ghost Slayer, que aparentemente estava aliviado pelo fato de sua habilidade de reação ter sido posta finalmente em bom uso. E um pouco mais tarde, a equipe já estava completamente agrupada e todos se recuperavam daquelas lutas. Jade enfaixava o braço do protagonista dizendo que ele já deve ficar melhor logo logo, e ele, um pouco sem graça, apenas agradece a ela. Então, um deles também oferece uma bebida para ele, aceitando de bom grado. Ele toma a sopa completamente, e sim, sopa não é janta nem ferrando. Assim que o protagonista terminou de tomar aquela sopa, comenta que era ótima. Então, Jade aproveita para falar no ouvido dele que as habilidades de cozinha da Butterfly são iguais à de um chefe real. E se apenas essa tonta não achasse que o palácio estava muito longe de ser alcançado, então ela não teria sido desesperada a ponto de se tornar uma mercenária que nem agora. E a garota, escutando isso, fica completamente envergonhada e pergunta sobre o que ela estava falando, e começa a discutir de leve. Foi aí que o Ghost Slayer aproveitou que o protagonista estava sozinho para pedir do fundo do seu coração para o protagonista ensinar suas habilidades com espadas, se não for muito incômodo, é claro. Ao menos tem educação. O protagonista aparentemente não teve muita reação assim que escutou isso, e o mercenário, assim que percebe, pede desculpas por ter feito um pedido tão inesperado, dizendo que o motivo disso é que ele é apenas muito fraco, então queria aprender um pouco mais. E começa a sair dali dizendo que não vai perturbar o protagonista. Descansando mais, foi aí que o protagonista chamou a atenção dele, pedindo para ele esperar, dizendo que eles também poderiam chamar todos ali, já que ele vai ensinar a todos um pouco de esgrima. E agora, com a equipe agrupada, o protagonista fala que vai ser o líder dessa vez. Então ele tem a responsabilidade de proteger a todos. E embora ele não seja tão forte, ele sabe alguma coisa sobre esgrima pelo menos. E agora, vai passar as habilidades que aprendeu para todos eles. E espera que isso seja útil a todos. Então decide começar logo. O protagonista começou ensinando um pouco sobre a sua postura para eles começarem a fazer igual, ou pelo menos tentar. E assim que perceberam a força e a colocação que o protagonista tinha utilizando apenas as suas habilidades, todos comentaram que ele era extremamente forte e não admira que ele poderia derrotar vários monstros com um único golpe. O protagonista fica um pouco sem graça, dizendo que não era nada disso que eles pensavam. Enquanto isso, aquela garota fica apenas observando a distância, sem falar nada. Outro dos mercenários comenta que uma árvore extremamente grande e grossa foi cortada facilmente pelo protagonista, e isso era a prova de que ele realmente era muito poderoso. Ghost Slayer fala que quando Harriot estava recrutando eles, comentou que o protagonista uma vez matou tonelada de monstros de classe 2, e ele não pode ter um monte de rank na guilda mercenária. Mas ele é realmente o rei sem coroa. Parece até um nome de boss de Dark Souls. A maioria deles aparentemente não acreditava quando ouviram isso pela primeira vez, mas agora conseguiam finalmente perceber o quão forte era o protagonista. Enquanto isso, o protagonista pensava sobre a sua trajetória que ele notou que estava ficando mais forte antes, e no entanto ele acidentalmente apenas se tornou forte, como se fosse um passe de mágica. E agora que estava pensando sobre isso, se questiona sobre quando ele se tornou forte, já que aparentemente nem ele mesmo sabe direito. Em uma das memórias do protagonista, ele estava conversando com seu mestre, e comenta que ele acabou de demonstrar que aqueles movimentos eram as forças sagradas das lendas que vinham anteriormente, mas ele acha que eles não são nada diferente de um caranguejo normal se rastejando por ali. E é claro que o caranguejo não gostou nada de ter escutado isso e chama o protagonista de idiota, alegando que ele criou essa habilidade que é chamada de a pose dos 1000 golpes. E não é como se alguém vulgar como ele pudesse aprender tão facilmente. E bate na cabeça dele, chamando de humano idiota e insignificante. E continua insistindo para ele pensar cuidadosamente sobre o que acabou de dizer. E quando estiverem enfrentando o inimigo, seu corpo não será afetado por desperdício de movimentos e reflexos aleatórios. Isso é terrível para o inimigo. Aparentemente, o protagonista começou a ficar um pouco sem graça depois de ter levado esse esporro. E o caranguejo prossegue dizendo que os pensamentos divinos deles não podem ser compreendidos por mortais. Aqui tá arrogante demais já pro meu gosto. O caranguejo aproveita para falar ao protagonista que isso é uma técnica final criada por ele próprio. E movimentos apropriados, pareados
com barato. O resultado é garantido para ser poderoso. O protagonista, assim que escuta isso, chama pelo seu mestre, perguntando quando ele vai ensinar para ele algumas habilidades de armas. E o caranguejo responde dizendo que ele vai falar para ele as más notícias primeiro. Ele pode ensiná-los algumas habilidades de armas, mas se suas habilidades forem criadas baseadas no básico de multitarefas, se ele não consegue lidar com isso, então pode facilmente ficar enfeitiçado. Depois disso, começou a ensinar o protagonista uma habilidade auxiliar chamada Retorno do Céu e da Terra, que é bem fácil. O protagonista, assim que conseguiu utilizar essa habilidade, fala que multitarefas é a sua habilidade que ele consegue controlar ambos os seus corpos facilmente. Foi aí que o caranguejo fala para ele não ficar muito pretensioso ainda, já que isso é só o começo, e que agora vai começar a praticar as habilidades baseadas em ataque. Então mostra uma habilidade chamada Um com a Espada. O ataque mostrado pelo mestre protagonista teve um poder praticamente igual ao que ele mostrou quando derrotou o líder dos canibais. E agora, ele explica para o protagonista que essa é a habilidade chamada Um com a Espada, e é uma técnica de espada de Rose Finch que ele modificou. Variada com a habilidade auxiliar, Retorno do Céu e da Terra e multitarefas, a sua força seria inimaginável. Assim que percebe que o protagonista estava bastante pensativo, o caranguejo começa a se exibir e pergunta para o protagonista o que ele estava fazendo. Ele explica para o protagonista, aparentemente com raiva, que suas posses devem ser graciosas, mas não há necessidade de ficar com o nariz sangrando por causa disso. E neste momento, aparentemente, nem o protagonista esperava que o seu nariz estivesse sangrando tanto assim. Bicho safado, viu? E realmente, o protagonista não fazia a mínima ideia de que o seu nariz estava sangrando tanto assim, e começa a entrar em desespero, já que ele não conseguia parar com isso. O caranguejo ficou envergonhado, mandando ele não se aproximar. E assim que o protagonista percebe o que provavelmente estava acontecendo, começa a correr dali, mas acaba sendo atingido na cabeça com uma pedra que o seu mestre lançou nele. Agora, o caranguejo, assim que conseguiu a atenção do protagonista, fala para ele não pensar demais nisso, já que ele tem praticado há um tempo, e pergunta como ele pode ter ficado enfeitiçado. Mas pelo menos resolver o enfeitiçamento é uma tarefa difícil, e só vai ler o encantamento de luz sagrada 2 vezes, e vai ficar tudo bem com ele. Então, depois disso, o protagonista já começou a se acalmar, dizendo que se ele não ficou enfeitiçado, isso significa que algo deve ter acontecido com a Lunária, e ele tem que dar uma acalmada para dar uma checada no que estava acontecendo. Então, assim que ele tem uma visão do seu outro corpo, acaba percebendo que estava tomando banho junto de outras garotas, e aparentemente esse era o motivo pelo qual seu nariz estava sangrando bastante. Sem vergonha, viu? Um pouco depois disso tudo, o caranguejo pergunta para ele como estava se sentindo nesse momento, e depois disso o protagonista fala que estava melhor, pede para eles continuarem. O caranguejo prossegue falando para ele que agora vai ensinar uma habilidade que ele próprio fez, e é uma habilidade de ataque de pinça chamada Deus Caído. O protagonista conseguiu ver o impacto do ataque do seu mestre, porém não entendeu muito bem o que aconteceu, e depois que a fumaça começou a baixar, ele foi até o seu mestre que chamava por ele, mas acaba parando por ordens dele. O protagonista pergunta qual seria o problema agora, e então acaba se deparando com a beira de um precipício em sua frente, que foi causada por aquele ataque. Aquele ataque mínimo fez com que uma ravina surgisse em sua frente. Aliás, uma ravina é uma formação geológica com um vale ou uma fenda, só que menor. E agora, o mestre olhava orgulhoso para o protagonista, dizendo que esse é o poder do Deus caído. O protagonista, depois que observou o grande poder que um ataque daquele tinha, começa a insistir para o seu mestre ensiná-lo o truque para fazer uma ravina aparecer que nem antes. Também, aquela habilidade chamada Um com a Espada. O caranguejo se pergunta se ele realmente queria aprender ambos. E assim que o protagonista confirma, o seu mestre fala que esses 2 sets de habilidade requerem multitarefa para masterizá-la. E aprender só um set de habilidades já é bom demais para um mortal. E no final fala que já que é o protagonista, ele vai fazer uma exceção para isso. Assim que o protagonista agradece, feliz pelo que está acontecendo, o seu mestre dá uma catucada na sua cabeça, dizendo para ele não ficar tão feliz ainda. Se ele será capaz de aprender essa habilidade, só vai depender dele próprio. Ou vai ou racha, filho. Essa foi a experiência que ele teve enquanto aprendia habilidades com seu mestre. Ele não sabe para onde o caranguejo foi depois daquilo, mas ele se lembra da última coisa que ele lhe disse antes de partir. E aparentemente ele falou uma coisa sábia, já que a gente é mandado de volta para essa memória, no qual seu mestre fala para o protagonista que vai dizer uma última coisa. A coisa mais assustadora no mundo não são dragões ou demônios, mas sim a maldade sem fundo que engole tudo dos humanos. De volta ao presente, aquela garota começou a mexer no protagonista, dizendo que ele não é muito vigilante, e ajeita o seu casaco que estava quase caindo. Assim que ela começou a acender a fogueira novamente, ele tem algumas reações e começa a falar para todo mundo tomar cuidado, já que há alguns monstros canibais atrás dele, e recomenda que devem correr, já que é uma situação perigosa. E a garota olha, sorrindo para ele. No dia seguinte, depois dessa longa noite que eles tiveram, começam a se arrumar para saírem dali. Butterfly comenta que já faz um tempo desde a última vez que ele teve um bom descanso que nem esse, e o protagonista aproveita para dizer para eles partirem logo. Então, começam a sair dali. Um pouco mais tarde, eles acabam encontrando o esconderijo do rei troll canibal Memeda. O nome é bem criativo, como podemos ver. 4 mercenários de alto nível estão prestes a enfrentar monstros que têm uma força de 20 vezes maiores do que eles. Dentro desses monstros estão os 4 caçadores trolls canibais, cuja força é igual ao tier do guerreiro. Na frente deles, tem 70 minions monstros canibais e 4 caçadores monstros canibais. Os mercenários pensam para si próprios que parece que será um grupo difícil de lidar. O protagonista, assim que observa ao seu redor e percebe que todo mundo estava ficando nervoso, pede para eles escutarem o que ele tinha a dizer, e fala para todos que, assim como antes, se eles não conseguirem manter a sua posição, devem recuar imediatamente, mas devem se lembrar que não é para fugir,
e sim apenas para recuar, e eles confirmam o que ele disse. O protagonista começa a falar o plano e diz que aquela garota e eles irão liderar com a linha de frente, e eles deverão limpar as margens enquanto isso, e começa a pegar sua espada para eles começarem um ataque. Agora o pau vai torar. O protagonista avança na direção das criaturas, mostrando suas habilidades poderosas para todos ali, junto daquela garota, que aparentemente formam uma dupla bastante perigosa de se enfrentar, já que eles conseguiram facilmente ultrapassar todos aqueles monstros que estavam agrupados no mesmo canto. Assim que eles começam a correr atrás dos dois, são impedidos pela chegada de outros mercenários, que agora estavam prontos para a luta também. Enquanto o corpo masculino do protagonista está lutando, a sua versão feminina chamada Lunar está em um local totalmente diferente dali. E aparentemente ela está ficando entediada por algum motivo. Ela estava fazendo uma coisa que eu realmente não conseguia entender o que era, mas se todos entenderem o que ela estava fazendo, podem falar aí. Mas enfim, depois que ela ficou fazendo aquilo, começa a reclamar, dizendo que era entediante demais. Então começa a pensar sobre as coisas que estavam acontecendo e sobre a sua versão masculina ter acabado de entrar no quartel-general dos monstros canibais. E em alguns dias, ela deve ser capaz de sair numa jornada para achar o artefato secreto da Academia Avalon. Daria um bom livro isso aqui. Ela começa a pensar sobre esse monstro canibal que parece ser bem fraco, e atualmente ela estava compartilhando a consciência com a sua versão masculina, e pede para ele prestar atenção nas suas costas. Essa sua versão masculina realmente faz com que ela se preocupe demais. Foi aí que ela escutou uma voz dizendo que desenhou essa rede e pediu educadamente para o protagonista sair do caminho, já que eles vão começar o jogo. E ela saiu também educadamente, e pensa para si própria que aquela criança fala igual Cloud, e se questiona sobre todas as crianças nobres falarem desse mesmo jeito. A protagonista acaba observando um beijo entre aquele cara loiro e uma garota de cabelo rosas, e pensa para si própria que a moralidade pública está decaindo a cada dia que se passa, e se questiona sobre a idade dessas crianças e sobre o fato deles já estarem fazendo esse tipo de coisa. Mas aparentemente o show já acabou e ela também acha que vai ter que ir embora dali. E acaba percebendo que aquele garoto, mesmo tendo beijado aquela garota, não gostou nada disso, o que indica que deve haver algum segredo ali. Mas já que isso não tem nada a ver com ela, não quer meter o seu nariz onde não foi chamada. E assim que está saindo daquele lugar, esse cara louro pede para ela esperar, dizendo para ela não ir, e pergunta se ela viu aquilo que aconteceu. A protagonista, assim que para pensar um pouco sobre que resposta seria melhor se dar, acaba negando o que viu. E ele sabia que ela estava mentindo, e logo acusa de mentirosa, dizendo que consegue adivinhar pela sua atitude estúpida, e ela tenta se esquivar da situação, mas ele prossegue, dizendo que ela realmente viu. E ele, por incrível que pareça, não gosta daquela garota. E se esse rumor for espalhado por uma discípula do Lau, o clã deles terá que se realocar. Ele se explica dizendo que ele é o único filho do líder do clã Izimo, da ramificação familiar. E se ele não se casar com aquela garota e estabelecer uma relação com a família dela, o clã dele será expulso para um lugar remoto devido à perda de conexões entre outros membros da família. E a garota finalmente fala e assume que viu tudo e pergunta se ele vai matar ela por isso. Que reação saudável e normal. Ele claramente responde negando, dizendo que simplesmente tem que apagar ela e levá-la até seu clã para então poder usar o seu poder mágico do líder do clã para apagar as suas memórias. E a protagonista nesse momento confessa que já perdeu suas memórias uma vez e não quer que isso aconteça de novo. Então invoca uma bola de fogo, questionando se ele realmente acha que vai conseguir apagar ela com seus poderes. E ao perceber que ele estava rindo, questiona se ele estava brincando com a cara dela. E essa já era a segunda vez que ele zombou dela. E nesse momento ela sentia sua autoestima sendo completamente destruída. Para sair por cima da situação, ela fala para ele que isso foi apenas um teste, e o ataque de verdade está atrás dele. E começa a invocar vários trovões, dizendo que ele está desafiando ela a lançar uma magia de trovão e chamar a atenção dos encarregados. Então, não deveria culpá-la se disser algo que não deveria depois. Mas ele logo interrompe ela, dizendo que a honra da família não pode estar nas mãos da Noacilier, e se ajoelha na frente dela, pedindo para ela não falar sobre isso, já que ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Estava até mesmo disposto a desistir de sua vida, se ela manter esse segredo. A oferta estava boa. A protagonista, assim que percebe o quão desesperado ele estava, fala que vai guardar esse segredo para tranquilizá-lo, e se não tiver mais nada para falar, já estava se retirando dali. Mas antes de sair, ele pega a mão dela, perguntando como ela poderia prometer que não irá revelar o seu segredo, já que se o Claudio descobrir sobre isso, o clã dele será banido. E ela, assim que começa a escutar uma longa explicação chata dele, se irrita, falando que ele era extremamente irritante, e levanta a mão para o alto, dizendo que ela, Lunária, jura por Deus que não irá revelar o segredo de Noa Cilier, e que os céus a apoiem se estiver mentindo, e pergunta se isso seria o suficiente. Assim que ela percebeu a cara de surpresa e susto dele, pergunta o motivo dele estar assim, e questiona até mesmo se ele viu um fantasma na sua frente. O Lourinho fala que jurar por Deus não é uma piada, e se ele quebrar essa promessa, receberá punições sérias, e também tem muitos buracos no seu juramento. Ela será punida mesmo que fale durante o seu sono. E da última vez, por causa de falar durante o sono, aconteceu alguma coisa de ruim com uma pessoa, mas ela acaba logo interrompendo ele, dizendo que não dá mais para fazer nada agora que ela já disse tudo, e manda ele sair de sua frente, já que ele fez ela perder tempo demais ali. E ainda por cima, fecha com chave de ouro, dizendo que seu nome real não é Lunária,
então futuramente não funcionaria nela. Bicho esperto, viu? Antes dela conseguir sair dali, ele chama por ela, dizendo que se ela fizer algo assim, então como futuro líder de uma casa, ela não será menosprezada por uma mulher. Então ele levanta a mão para o alto, que nem ela fez, dizendo que ele, Noah Sealer, descendente da ramificação família Red Symbol, jura a Deus que, antes que a sua família se torne próspera, ele ouvirá os comandos da Lunária e se manterá fiel pelo resto da sua vida. E ela claramente ficou sem graça depois de escutar isso, dizendo que se ele não pode quebrar o juramento, isso significa que ela tem uma dor de cabeça seguindo ela por aí permanentemente. Ele confessa que não é uma dor de cabeça, e em alguns meses ele será um guerreiro de mistura espiritual de alto nível. Nesse momento, ela dá um tabefe nele, dizendo que não liga se ele é de alto nível ou não. Tudo que ele tem que fazer é apenas não incomodar ela. E neste momento, ele fala que não vai dar pra fazer isso. O loiro prossegue dizendo que ele é um seguidor da Lunária, então deve seguir ela onde quer que vá. E a coitada, saindo dali, percebe que vai acabar ficando louco. E ele claramente vai atrás dela para conversar pelo caminho. De volta ao corpo masculino do protagonista, o grupo inteiro estava dentro daquela caverna, se questionando sobre aquele ar ser extremamente denso. E a garota logo explica que aquilo é um ar demoníaco. O protagonista aparentemente não sabia nada sobre esse ar demoníaco. E ela fica surpresa sobre isso e começa a explicar para ele que quando monstros crescem acima do nível 5, eles começam a produzir a harmonia e usam a harmonia gerada para evoluir ainda mais. E uma vez que eles alcançam um nível ou outro, isso se condensa e se torna uma joia demoníaca, que se torna um líder demoníaco. E além do nível 10, é um rei demônio, ou seja, lascou. O protagonista, depois de escutar essa explicação, pergunta para ela se isso significava que essa coisa que está por ali já está no nível 5. E ela responde que, vendo a quantidade de ar demoníaco, essa coisa provavelmente está próxima de passar do nível 5. E eles então começam a entrar mais a fundo dentro da caverna. Por sorte, eles chegaram ali rápido, e eles provavelmente não seriam capazes de ligar com ele se chegassem ali um mês mais tarde. E observando aquela criatura à distância, pararam de respirar, mas a criatura acabou se virando para eles e tentam aproveitar, já que essa seria a hora perfeita de atacar. Porém, acabaram caindo numa armadilha dele. Um pouco depois dessa loucura toda, a nossa dupla maravilhosa já estava do lado de fora, dizendo que essa batalha acabou surpreendentemente rápido. E o protagonista fala que essa garota realmente é digna do título de caçadora de dragões. E eu não tô entendendo muito bem, eu acho que cortaram a luta inteira, mas tudo bem. Ela, assim que isso aconteceu, elogiou do protagonista e começa a negar, dizendo que é muito pequena e não é nada comparado àqueles caras do tipo Sandworld. E o protagonista pensa para si próprio sobre ela dizer que é pequena, já que ela tem mais de 27 anos, e começa a analisar a situação dela, até mesmo alegando que ela deve ser desnutrida. Mas a garota aparentemente sentiu energia negativa e foi até ele perguntando sobre o que estava murmurando. Nem te conto isso. O protagonista é pego claramente de surpresa e tenta se explicar, dizendo que está pensando se eles poderiam deixar a frequência de suas Magic Tables um com o outro para poderem se juntar no futuro. E ela avança ainda mais nele, perguntando se está tentando flertar com ela. E o coitado já está quase indo a racha para cima de tanta vergonha que estava sentindo. Porém, não durou muito tempo, já que uma pedra acabou explodindo perto deles. E de dentro dela saiu Memeda, puto da vida atrás dos dois. A garota logo de imediato fala para o protagonista que esse cara juntou a Ardemônia com antes de morrer e evoluiu. E provavelmente é um monstro de nível 5 agora. O protagonista aproveita a situação para perguntar sobre o que deveria fazer. E ela responde claramente que eles devem lutar com ele de frente. E os dois avançam em direção à criatura. Mesmo se esforçando bastante, a garota não conseguiu passar pela defesa dele. E logo começa a reclamar para si própria sobre a defesa dele ser forte até demais. E ela não conseguiu chegar perto o suficiente para dar o golpe final. E logo percebe a situação na qual eles vão ter que lutar com essa criatura em turnos para acabar com a estamina dela. Enquanto isso, o protagonista lutava com tudo o que tinha contra aquele monstro, sem perceber que parece que a tática está funcionando e provavelmente agora já chegou a hora da sua vez de lutar. E o protagonista aparentemente não sabia muito bem desse plano e percebe que a situação não estava indo muito bem. E ele é apenas uma mistura espiritual, a sua estamina não consegue suportar essa luta mais um segundo. Então, a criatura, quando percebeu que ele estava distraído, ataca ele, até porque o bicho não é cego. O protagonista, por puro reflexo, conseguiu se esquivar daquele ataque e defender com a sua espada. E quando estava preso na parede, acaba olhando para o lado e percebe que a garota estava lá, planejando algum tipo de emboscada. E quase de imediato, como se ela tivesse lido seus pensamentos, ela aproveita essa perfeita hora para um ataque direto e consegue derrubar a criatura para longe do protagonista, o qual estava se recuperando, dizendo que parece que ele tem que dar tudo de si próprio para vencer essa luta, e se concentra mais uma vez para utilizar o segundo estilo e a sua habilidade com a espada, e aparentemente tudo que ele conseguiu causar lhe dano naquela criatura foi um furo em seu peito, e a garota vai para sua frente e defende, mas antes de a criatura encostar na garota, acaba explodindo em uma grande explosão de luz. Antes de os dois caírem em uma pedra pontuda que estava lá embaixo, ela utiliza uma de suas habilidades para impedir a queda dos dois. E agora, eles estão no chão. Provavelmente estariam seguros, mas esse pensamento logo é interrompido com várias pedras caindo em cima deles. Para a sorte dos dois, a garota conseguiu utilizar suas últimas forças para criar o escudo. De outra forma, eles teriam morrido esmagados. E ela logo pergunta para o protagonista se ele estava bem. E o protagonista fala com ela, dizendo que estava tudo bem graças a ela. E pede desculpas por antes, falando que nunca imaginaria que a nova habilidade seria tão poderosa assim. E ele não entendeu a situação e utilizou sua nova habilidade. E eles quase perderam suas vidas por causa disso. E ela começa a rir, perguntando como ele pode dizer algo assim, já que se não fosse por aquele golpe dele, eles não estariam ali para conversar. Então, entrega a espada para ele.
O protagonista, um pouco sem graça, agradece a ela e antes que eles conversarem mais um pouco sobre esses monstros de nível 5 que parecem ser fracos, aquela mesma criatura volta mais uma vez para outro ataque, e ali imediatamente retira o que disse enquanto desviava, alegando que é difícil de se lidar com esse monstro, e os dois acabam percebendo que tinha outro caminho para fugir dali. Acharam bem na hora certa, né? Quem diria? Um pouco depois disso, eles finalmente conseguiram escapar daquela criatura por mais tempo, e pularam naquele buraco que estava ao lado deles. E assim que entraram naquele lugar misterioso, começam a se perguntar sobre que tipo de lugar era esse. E o protagonista começa a observar as coisas ao seu redor, se questionando se seria algum tipo de ruína. E as coisas que estavam escritas na parede eram praticamente impossível dele ler. A garota chama por ele, dizendo que tem algo no palco da Terra. E eles começam a se aproximar, se perguntando se isso dará para eles alguma pista para acharem a saída desse lugar. E finalmente eles conseguem achar uma frase que eles conseguiam ler. E estava escrito Livro do Oráculo. O protagonista pergunta para a garota sobre o que era aquela coisa que eles estavam vendo, escrita ali. E ela, assim que observa o nome do livro do oráculo, começa a pensar um pouco, e de acordo com a placa de pedra, mas acaba se interrompendo, questionando o protagonista sobre se ler não ser a sua cidade natal, já que o livro do oráculo costuma ser a ferramenta sagrada do reino Milik, que foi roubada por Cillian. E nesse momento que o protagonista acaba se lembrando de uma coisa, e fala para ela que agora que ela mencionou, ele se lembra disso. E de acordo com seu amigo, o palácio de Cillian tinha uma coisa chamada livro do oráculo, mas ele também viu que o reino Milik deu isso para Cillian porque perdeu uma aposta. E a garota aparentemente começou a ficar mais interessada nessa história. E o protagonista fala que ouviu que o Reino Milik tem estado bravo desde então. E eles planejam roubar o livro de volta. É tanta história paralela sobre esse livro que eu tô até endoidando sobre o que aconteceu. A garota, depois de escutar essa história, fala para o protagonista que essa história deixa difícil de distinguir o que é real do que não é. E agora a coisa mais importante é que eles têm que achar um jeito de sair daquele local em que estão presos. E fala para ele que se não saírem dali rápido, os monstros canibais podem alcançar eles. E ela acaba percebendo a presença do vento e fala toda empolgada para o protagonista que se há vento ali, isso significa que há uma abertura para fora. Depois de andar um pouco, ela estava acompanhando o vento que vinha por direção específica. Então, quando chega lá, percebe que o vento estava vindo de trás de uma parede. E eles se questionam se realmente tem um caminho atrás dela esse tempo todo. E a garota fala que definitivamente parece que tem um caminho atrás disso. Depois de olhar por uma brecha, a garota prossegue dizendo que acredita que é um caminho grande. E o protagonista aproveita para perguntar sobre o que eles deveriam fazer agora. Sabendo disso, e ela prossegue falando que essa parede parece ser bem dura e manda ele se afastar um pouco para trás. Assim que o protagonista recua um pouco, ele dá um soco naquela parede, fazendo com que ela se quebrasse completamente. E do outro lado dela, um prédio que parece um forte militar, uma coisa realmente inesperada de se achar em um lugar como esse. Assim que os dois entram, a garota vai na frente, dizendo que eles devem dar uma olhada por ali. E o protagonista pede para ele esperar, questionando sobre eles poderem invadir um forte assim. E ela fala que enquanto eles chegarem ao fundo disso, eles não estarão invadindo. E além disso, os militares normalmente não iriam incomodar mercenários. E o protagonista espera que ela esteja falando a verdade. Para que seja verdade, né? Assim que entraram um pouco a fundo, acabam ficando bastante surpresos, já que não tinha nenhuma alma viva no lugar em que eles estavam. A garota fala que esse lugar está brilhando de limpo e não há sinal de vida algum, e que esse forte foi construído por algum motivo especial. Há realmente algo estranho acontecendo ali. Assim que eles começam a andar, o protagonista acaba percebendo que parece que há um lugar embaixo deles, e deve haver um porão embaixo dos dois. Mas ele acaba se esquecendo que a garota estava de saia, e sem querer, olha para cima. Assim que ela percebe que o nariz dele estava sangrando, fica completamente envergonhada e tenta dar um jeito nele, mas ele acaba desviando. Assim que ela questiona ele sobre desviar, ele pede para ela ter calma e mostra uma passagem ao seu lado, o que significa que há definitivamente algo embaixo dele. E assim que eles começam a descer as escadas, acabam se deparando com um campo de teletransporte gigantesco. Imagina sair em Nárnia quando entrar ali. A garota começa a explicar para o protagonista que esse campo de teletransporte pode teletransportar no mínimo 30 mil pessoas de uma vez, mas se questiona o motivo de ter um campo de teletransporte tão grande assim ali, naquele lugar praticamente inabitado. O protagonista pensa para si próprio, concordando com ela, sobre o motivo de ter um campo de teletransporte gigantesco debaixo da cadeia de montanhas meteoro, que fica na borda de Cillier, e começa a ligar os pontos sobre as estranhas gravuras em pedras. Um forte militar gigantesco e um campo de teletransporte grande o suficiente para teletransportar 30 mil pessoas, e finalmente percebe o que estava acontecendo, e fala para a garota sobre a possibilidade de Milik querer tomar o livro do oráculo de volta no aniversário do Duque Cillian. E agora, ele estava no corpo da sua versão feminina. A empregada, assim que olhou para o protagonista, pergunta se tinha algum problema, e se ela estava bem. Mas o protagonista logo se esquiva, dizendo que estava tudo bem, e começa a andar para longe dali enquanto tomava o seu chá, pensando para si própria, e parece que haverá uma grande batalha entre esses dois reinos, e parece que até mesmo a mansão do Duque de Cillian não estará segura, e ela tem que pensar numa forma de sair dali rapidamente. O protagonista agora estava em seus aposentos, arrumando suas coisas para vazar dali o mais rápido possível, já que assim que a guerra começar, alguém sem identidade como ela ficará em perigo constante em um lugar como aquele, e começa a se questionar sobre onde tinha guardado aquela camisa, mas acaba sendo interrompida com a chegada daquela empregada, dizendo que o Duque quer ver ela. Tudo que a protagonista conseguiu pensar nesse momento seria o motivo
motivo do Duque estar chamando por ela tão de repente, e se questiona sobre algo ter acontecido, mas logo acaba fechando a sua mala e colocando debaixo da cama. Um pouco depois disso, enquanto as duas estavam indo a caminho do Duque, a protagonista pergunta para a empregada o motivo dela ter sido chamada, e ela responde que saberá assim que chegar lá. A protagonista tenta insistir, dizendo que pelo menos vai ficar pelo menos preocupada se souber o que vai acontecer. A empregada, depois de pensar um pouco, fala para ela que é uma grande oportunidade para ela brilhar em frente à realeza dos outros gêmeos. E a coitada do protagonista ficou bastante chocada com essa possibilidade, pensando para si própria que não queria, já que se ela ficar famosa vai ser 1 milhão de vezes mais difícil para escapar dali em segurança. Belo ponto, por sinal. Agora, dentro da sala do Duque, ela ouviu a história que ele falou sobre essa tal competição da garota mágica e pergunta se ele realmente quer que ela participe. O Duque questiona se ela não quer, alegando que isso é uma competição de poder mágico criado pela classe God Killer, Lily Dally. E a garota logo começa a tentar se explicar, dizendo que não foi isso que ela quis dizer. E se explica dizendo que o que ela quis dizer é que o seu nível mágico não é alto o bastante. E além disso, ela é muito nova nisso tudo que está acontecendo e teoricamente não está apta para competições desse nível. O Duque fala para ela que não tem por que se preocupar com isso, já que ela disse anteriormente que tinha apenas 17 anos de idade, e essa competição é para 18 anos e menores. E mesmo que ela tivesse mais de 18, ele ainda conseguiria achar um jeito dela entrar nessa competição. E a coitada começa a questionar o motivo dele querer ver ela participando numa competição tão vergonhosa. O Duque se enche de alegria, dizendo que isso é para mostrar para os outros países que eles obtiveram uma joia preciosa como ela. E a coitada da protagonista percebe que realmente agora tinha lascado tudo. E definitivamente não há mais escapatória para ela. Foi aí que o Duque se lembrou que para essa competição requer um parceiro guerreiro para participar. E a garota tenta aproveitar disso para dar uma desculpa, dizendo que não tinha nenhum. Então isso quer dizer que ela não tem que participar. Mas na verdade, o Duque se explica dizendo que já pensou sobre isso. Então já tinha pronto e preparado para ela um guerreiro de alta qualidade em boa condição que serve para ela. E finalmente sai de dentro da porta o nosso querido Claudio, que estava um pouco tímido na sua presença. O Duque fala para esse garoto que agora ele pode se mudar e morar perto da Lunária, e que eles podem viver juntos, e entenderem o comportamento e pensamentos um do outro, e acredita que isso vai ajudar bastante eles na competição. E aparentemente isso deixou ele mais sem graça, o bichinho. A protagonista, assim que percebeu a situação, percebe que esse cara claramente está tentando pôr o Claudio para ficar de olho nela, e se questiona o motivo dela ter que viver com esse cara. E até mesmo alega que seria muito melhor se arrumasse uma garota com peitões gigantes para ficar de olho nela. Aparentemente, o espírito do protagonista realmente é completamente masculino, mas assim que ela parou de pensar nessas coisas, o Duque mira e fala para ela que com esse olhar em sua cara parece que está animada e vai receber isso como um sim para sua proposta. Aparentemente, o coitado do protagonista já pensou até demais sobre esses peitões e agora se questionava sobre qual dos seus olhos viu essa tal animação fictícia. A protagonista tenta se livrar dessa situação, dizendo que realmente acredita que ele deve pensar sobre isso novamente. E o Duque responde que, para sua informação, os 3 primeiros colocados ganham uma carta de recomendação para a Academia Avalon. E a coitada pensa para si própria que não ligava nem um pouco para essa recomendação, mas por um momento acaba se lembrando que essa academia, na verdade, é aquele lugar que está tentando entrar desde sempre. E aparentemente ele finalmente conseguiu morder a isca e fala para o Duque que está dentro da competição. O bichinho também só tem segundas intenções. De volta ao corpo masculino, o protagonista estava pensando sobre aquela competição de garota mágica, e principalmente sobre uma carta de recomendação para a Academia Avalon. E olhando para a situação atual, ele consegue pegar o título de classe Steel, mas entrar na Academia Avalon com esse método está fora de questão no momento, e ele deveria apenas reagrupar a Lunar que está participando da competição, mas os pensamentos logo foram interrompidos com a chegada daquele monstro que alcançou eles mais uma vez. Como sempre, e antes de alguma coisa pior acontecer, ele aproveita a situação e puxa a garota, dizendo para eles entrarem no campo de teletransporte. Mas antes disso, ela alerta ao protagonista que tem uma barreira ao redor do campo, e se ele for direto para cima, vai acabar indo de arrasta para cima, literalmente. Mas o protagonista responde dizendo que eles não têm muito tempo para pensar sobre isso, e ela acaba ficando surpresa que a barreira não afetou ele quando passaram. Assim que eles passaram pelo portal, acabam indo parar em um lugar um pouco desconhecido para o protagonista, mas aparentemente era até que familiar para a garota. Aquele campo de teletransporte definitivamente leva eles à mansão do Duque Silier, e parece que o palpite estava correto sobre Milik planejar um ataque surpresa em Silier. A garota, quando percebe que o protagonista estava dando uma olhada ao redor, aproveita para perguntar sobre o que ele estava fazendo, alegando que eles ainda têm uma missão a completar e que tem que pelo menos informar os mercenários do lado de fora da caverna para baterem em retirada. Mas o protagonista responde dizendo que tem alguém que ele deve ver dentro daquela mansão, e eles apenas vão sair dali quando encontrarem essa pessoa. Ele sai correndo em direção à Lunária e os dois acabam tendo aquele clássico encontro de velhos amigos, fazendo com que a coitada da garota ficasse sem graça. Por que será, né? O protagonista agarra na mão dela, dizendo que vai vir buscar ela logo, e a garota fala que entendeu. Então o protagonista fala que deve sair dali e pede para ela se manter a salvo, já que ele não fará
com que ela espere muito. Então, eles finalmente se despedem. Enquanto isso, Cláudia estava observando de longe e percebe que o protagonista parecia bastante familiar para ele. Enquanto Jesus estava correndo, a garota perguntou quem era aquela pessoa com quem ele estava conversando e questiona sobre ter levado tempo para se encontrarem e eles apenas trocarem algumas palavras. O protagonista se explica para ela dizendo que ele tem uma ligação muito especial com ela, então eles podem se entender muito sem falar, até porque eles são a mesma pessoa. Mas essa última parte ele só pensou para si próprio. Naquela caverna onde estava acontecendo a missão, os mercenários estavam levando uma coça do monstro, que aparentemente perceberam depois que levaram uma bela pisa. Jade, assim que percebe a situação só estava piorando, fala para todos que eles deveriam recuar, já que não conseguiram derrotar aquela criatura. Ao perceber a reação de negação de todos, pergunta qual era o problema com eles, já que o protagonista falou para todo mundo que se eles encontrassem inimigos que não conseguem derrotar, então deveriam recuar imediatamente. Chance Swords continua insistindo, dizendo que sabia disso e que ela poderia recuar se quisesse, mas o pessoal entrou em um consenso e acreditava que o protagonista retornaria em breve. Jade se irrita com eles, dizendo que eles têm um tipo de crença completamente estranha, e sai correndo dali, chamando todos eles de louco. Enquanto isso, Butterfly se lembrava dos ensinamentos do protagonista e de suas conversas enquanto lutava contra aquela criatura, que avançou diretamente nela. O mesmo erro se repete. A garota, enquanto lutava com a criatura, percebe que uma técnica de pancada para alguém igual a ela, que usa espadas cruzadas, é algo que ela nunca tentou, e parece que não está nem perto de conseguir dominá-la. Não é à toa que estava praticamente perdendo para aquela criatura facilmente, e assim que caiu no chão, começa a se lamentar sobre morrer e a decepção que ela iria causar à sua família. Mas antes de alguma coisa acontecer, a nossa duplinha maravilha finalmente voltou, e a nossa querida caçadora de dragões começou a se preparar, dizendo que vai acabar com essa farsa logo. Assim que a luta começa, a garota mostrou a sua grande vantagem de poder sobre aquela criatura, e assim que ela conseguiu mostrar o seu verdadeiro poder, ao menos teoricamente, que a gente saiba por enquanto, finalmente tinha acabado, e a criatura caiu na sua frente, mas aparentemente ela também ficou um pouco sem força, e acaba caindo, antes de atingir o chão. O protagonista pega ela, perguntando o motivo dela ter caído assim do nada, e se isso seria algum tipo de técnica proibida. Um mercenário fala que ela deu um susto nele, mas a garota começa a rir, dizendo que eles poderiam chamar isso de algum tipo de técnica secreta, e pede para o protagonista colocar o anel, já que ela vai ficar bem depois de um tempo de descanso. Ela começa a tossir um pouco, e o protagonista aproveita para perguntar aos mercenários sobre ele ter dito anteriormente para eles recuarem se não pudessem vencer. Alzheimer, hein? Eles ficam um pouco sem graça, mas se explicam dizendo que apenas não queriam ser um incômodo para os dois. A garota começa a rir e a tossir ao mesmo tempo, e assim que o protagonista fala para ela não rir, ela nega, dizendo que o que ela acabou de dizer parecia com seu irmão. O protagonista acaba com o clima, dizendo que ele é claramente mais novo do que ela, e ela começa a se levantar estressada, dizendo para ele esquecer isso e apenas completar a missão para voltar. Então ele começa a mexer no monstro para pegar a prova de missão deles, e se levanta para retirar dali. Assim que ela se levantou, o protagonista pergunta o motivo dela parecer estar um pouco menor do que antes, mas se questiona se essa seria a sua imaginação. O anel da garota já estava com energia um pouco sinistra, mas ela disfarça bem, dizendo que devia ser apenas a imaginação dele mesmo. Agora, que todo mundo estava reunido com Harriet, estava distribuindo a recompensa para todos os mercenários, então o grupo do protagonista acaba se lembrando que a Jade não retornou até agora. E essa foi a história de hoje. Se curtiu, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de comentar aí o que achou e qual história vocês querem ver por aqui, que eu vou estar sempre respondendo os comentários e as melhores histórias que vocês mandam eu vou estar trazendo aqui. Tamo junto e até os próximos vídeos.